equipamentos que serviriam à exploração do transporte de carga. O transporte de passageiros foi extinto, né? Sobrou só o transporte metropolitano nas grandes cidades, e a documentação, quer dizer, o seu acervo documental, a sua memória, foi simplesmente abandonada, sem nenhum projeto. Não se destinou nada, não se pensou em nenhum plano para preservar e para acolher esse monte de documentos que registram uma parte importante da nossa história. Isso é uma característica nossa. A gente não pode culpar a rede ferroviária ou o governo ou os governos, porque nós somos assim, muito pouco apreço à nossa memória. Temos muito pouco apreço aos nossos documentos. Não é só a rede, não. Né? Eu trabalhei numa empresa pública, a CBTU, né, que não é uma empresa em instituição, que tinha uma atividade, e a sua memória também era muito descuidada. Né? O próprio acervo técnico era tão mal montado e mal mantido que muitas vezes nós refizemos estudos que a gente não sabia que já tinha no arquivo coisas que já tinham sido feitas antes. Estamos perdidos naquela desorganização, nesse pouco respeito que nós temos com a nossa memória. O que aconteceu então com esses papéis, esses livros, essas bibliotecas todas espalhadas pelo país inteiro? Vamos passar o... Bom, aconteceu de tudo. Isso aqui é em Bauru. Tá? Em Bauru tinha um escritório da rede, grande, que lá é um entroncamento, né? E esse acervo do relatório desses livros, esses projetos, ficaram abandonados. Veja, e esse quadro que está aqui não é um dos piores, tá? Esse é um dos melhores que nós temos. O pessoal nos contou, né, que quando eles conseguiram, os salvadores da pátria, conseguiram ter acesso a essa sala, tinha já no piso dela 4 dedos, uma camada compacta que tinha sido formada ao longo dos anos, pela chuva, pela umidade, pelo descaso, os papéis iam caindo no chão, a chuva ia caindo e esses papéis se transformaram numa pasta indefinida, onde, claro, se perdeu ali parte da história importante daquela região. Bom, em Bauru mesmo, uma articulação interessante entre a prefeitura, a rede ferroviária e algumas outras instituições da região conseguiram montar esse centro de referência, vamos dizer assim. Né? Deu certo por algum tempo, tão certo que outros campos foram se agregando. Teve um radialista que tinha um arquivo interessante sobre a história de Bauru, juntou também, e isso virou um centro de memória da cidade. Quem patrocinava isso aí era a universidade, através de um professor de história que se interessou muito pelo assunto e dedicou uma parte da sua semana a tomar conta desse acervo. Uma engenheira, também minha colega de então, também se apaixonou pelo assunto, conseguiu ser alocada nesse centro de memória, e ela trabalha há anos fazendo sozinha, quase sozinha, a limpeza, a higienização e a catalogação desses documentos todos aí. Muito precário tudo, a limpeza dessa sala é feita pelo pessoal da limpeza da prefeitura. Teve já uma vez que teve uma ação contra o diretor desse, estavam usando o pessoal de limpeza contratada para limpar a prefeitura, estava desviando o pessoal da prefeitura para limpar esse centro. Então isso era ilegal.
tinha também um acervo documental bibliográfico, né? A rede lá também foi concessionada e na estação central se fez um shopping. O shopping, dentro do shopping se fez um museu, né? E esse museu tem uma biblioteca. E nessa época que nós estamos lá, tinha uma bibliotecária e uma arqueologista que estavam fazendo um trabalho técnico de limpeza, higienização, catalogação e disponibilização desse acervo para a consulta pública. Os anos foram se passando, as coisas foram mudando, né? O shopping foi vendido para um outro grupo. O grupo que estava aqui antes era o Boticário, era o Boticário que fazia esse trabalho. O shopping foi vendido para outro grupo. A Fundação Boticário saiu dessa história e esse acervo, esse trabalho belíssimo foi interrompido. Nós conseguimos falar com a bibliotecária, ela falou, eu lamento, mas eu fui dispensada, né? Eu saí, não tem ninguém no meu lugar mais, então a gente não sabe exatamente como é que está esse acervo agora. Um trabalho bom que começou e não conseguiu ter continuidade. Bom, nós vimos cenas como essa aqui em vários lugares. Né? Além de Paraíba, nós temos uma vez uma sala que tinha 1 metro de altura de livro jogado no chão, livro, papel, coisa, a bandeira do Brasil em cima de tudo, e os ratos comendo os livros, os papéis e a bandeira. É uma cena dantesca que mostra bem, né, que tipo de cuidado que nós temos, né? Tem ainda uma biblioteca em Recife, e lá também a estação lá foi transformada num centro cultural. E o centro cultural adotou a biblioteca por algum tempo. Depois mudou a orientação, mudou o prefeito, mudou o secretário, mudou o comando do centro cultural. O centro cultural falou que não estava mais interessado nesse acervo, devolveu o acervo como está para a rede, que também não sabe o que fazer dele. No Rio de Janeiro, tem uma biblioteca que era a biblioteca central da rede, uma biblioteca fantástica, chegou a ter 10 mil itens, né? E serviu como fonte de consulta para dezenas de pesquisadores ao longo dos anos todos, foi fonte de pesquisa para várias dissertações de mestrado, várias teses de doutorado, e com a extinção da rede foi fechada. Então, esse acervo todinho ficou fechado, inacessível à consulta, e sem ninguém para tratar. Quem cuidava era a portaria lá, uma auxiliar administrativa, abria a porta e fechava a porta, mas não tinha nenhum cuidado. Os anos foram se passando e se perdeu o catálogo daquela biblioteca. O catálogo era eletrônico, estava no computador do chefe, aí o chefe saiu, passou para outro se aposentou. Simplesmente o catálogo da biblioteca, com 10 mil itens, desapareceu. E aí, portanto, não se consegue mais controlar. Não se sabe nem se o que tinha ainda tem, né? Nem se está sendo roubado, porque não tem nenhum instrumento para controlar, para ver se está sendo mantido ou não. Né? Esse acervo está nesse estado ainda, está numa sala, está fechado, sem destino, sem projeto, sem recursos, órfão. Tem outras histórias cumpridas, por exemplo, tem a história da biblioteca da rede em Belo Horizonte. Essa história nós acompanhamos por muitos anos. Ela era ativa, era grande, também foi fonte de muitas pesquisas, e aí aconteceu a privatização da rede, a concessão das linhas para empresas particulares. Uma das histórias é
pode entrar. Aí ela entrou, achou um monte de coisa interessante, ela voltou para perguntar se ela podia pegar os documentos que ela achou para tirar uma cópia. O rapaz disse assim, olha, a senhora pode pegar o que a senhora quiser. Não precisa cópia não, a senhora pode pegar o que a senhora quiser, levar tudo que a senhora quiser, porque só nos ajuda, porque isso aqui está aqui, não é nosso, é da rede, venceu já o prazo que a rede tinha que vir buscar, nós estamos a fim de jogar tudo no lixo, então se a senhora levar, é ótimo. Então você vê, isso aconteceu há mais de 10 anos atrás já. Né? Depois disso, ficou fechado há algum tempo, a Associação dos Engenheiros tinha um projeto até para pegar aquela biblioteca com a associação, que eu já acho que é um erro isso, mas era um jeito de salvá-los, né? E nada deu certo. Houve uma denúncia, e aí o jornal Estado de Minas foi lá para fazer uma matéria sobre esse acervo que estava nesse estado aí. Chegou lá, entrou e encontrou o chão cheio de barato. Né? Aí bateu uma foto, saiu no dia seguinte uma foto na primeira página lá, com aquele acervo todo, prateleira e tal, e o chão cheio de barato. Né? Aí foi um escândalo aquilo ali, imagine, que absurdo. Chamaram lá e intimaram o pessoal para dar uma explicação, o pessoal disse que, fato, pelo contrário, eles estavam cuidando tão bem daquele acervo que eles tinham mandado dedetizar naquele dia. E por isso, na foto apareceu aquele monte de baratas, mas estavam todas novas. Uma história meio cômica, essa, mas trágica também. Né? Algum tempo depois, o Ministério Público Estadual do Estado de Minas intimou a rede a entregar aquele acervo todinho, todos aqueles livros, documentos e tal, para o Arquivo Público Estadual, considerando que a rede estava incompetente e incapaz, né, de cumprir com a sua função de proteger aquele acervo todo. Aí, tudo aquilo foi encaixotado e transferido para o Arquivo Público Estadual. Eu achei que era uma notícia boa, mas não tão boa, porque a gente não sabia se no Arquivo Público Estadual esse acervo estaria em melhor situação do que estava quando estava abandonado dentro das instalações da rede. Né? De fato, estava quase igual, porque o Arquivo Público Estadual também não tinha gente, não tinha espaço, não tinha condição de dar um tratamento adequado àquele acervo lá. Né? Infelizmente, uma iniciativa com as boas intenções do Ministério Público Estadual resultou numa ação que não deu em nada. Né? Aconteceu a mesma coisa. Eu consegui, na época, falar com a funcionária que despachou esse acervo todo para o Arquivo Público Estadual. Né? E eu perguntei para ela, você anotou tudo que você entregou? Ela falou, claro. E você tem uma cópia? Não, lógico que não, eu entreguei tudo. Mas se você entregou tudo, para que você fez? Não adiantou nada. Então, a sociedade, vamos dizer assim, a gente ficou sem saber que itens, que coisas que tinham sido transferidos então da rede ferroviária para o Arquivo Público Estadual. Essa história tem um final feliz. Né? Agora, nesse ano, começou um projeto grande no ano passado já, né? O governo do Estado de Minas deu partida a um projeto grande de tratamento de todo o seu acervo ferroviário. Né? O IPHAN de Minas está pilotando um ambicioso programa de reconhecimento, de levantamento das estações todas e de tratamento desse acervo. Olha lá. Esse acervo, então, não, passou outro. Esse acervo documental todo está sendo agora recuperado, tratado, e está se construindo um espaço para ele, que é a antiga estação central de Belo Horizonte, que está sendo transformada para ser um centro de memória e para receber esse acervo todo. Essa imagem não está boa, mas é
indevidamente como depósito de papéis e de documentos, que simplesmente estão jogados no chão, né, tomando chuva. O que é que tem ali? A gente não sabe, mas deve ter coisas importantes, coisas que guardam a memória da nossa história, estão ali jogados nesse estado, nessas condições aí, e parece que ninguém se importa, né? Então o pastor que esteve lá fotografou para trazer para a gente aqui, para a gente poder mostrar, né? Bom, então, essa história é cheia de tragédias, de pequenas e grandes tragédias, né? E faz muitos anos não, que a gente vem aqui nesse nosso encontro e faz isso que eu estou fazendo agora, né? Denuncia, olha, isso é uma loucura, isso aqui é uma irresponsabilidade, temos que protestar, temos que denunciar as autoridades, temos que denunciar o pessoal da rede de irresponsabilidade. Isso faz 10 anos que a gente fala disso aí, e os resultados têm sido muito pequenos, né? Então, nós estamos aqui hoje, né, para tentar mudar um pouco isso, né? Essa fase de denúncia, de escandalizar, denunciar e protestar, eu acho que tem que continuar, mas nós estamos achando já que isso só não basta, né? Isso é pouco, né? A gente tem que fazer mais coisas, né? Eu, como um ferroviário velho, né, o que eu fiz esse tempo todo foi isso, foi procurar saber com os poucos recursos que a gente tem. Eu não consigo viajar para todos os cantos para ver, né? Então o que a gente consegue ver, a gente vem aqui, denuncia, se escandaliza, né? Lamenta, chora, né? Torce para que dê certo e denuncia. Mas agora está chegando, né, a ala jovem do MPF, Movimento de Preservação, né? Assim como a Lucina, tem outras pessoas que nos acompanham desde os bancos escolares, que encontraram no tema trem, né, estação e tal, motivo para os seus estudos. E a Lucina, então, é uma dessas pessoas que está aqui junto com a gente acompanhando essa história há uns 8 anos, né? Não? Não? Sim, tá bom. Então, ela tem uma proposta, né? Uma proposta da ala jovem do MPF. Sobre essa proposta, agora que ela vai falar. Só retificando, a proposta é nossa. Zé Cássio. Então, assim, boa tarde, meu nome é Lucina, eu sou arquivista, como o professor já me apresentou, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e já estou há um tempo que atuando junto com o MPF. Então a ideia é um pouco isso que o Zé falou, a gente tentar oxigenar um pouco o movimento, não que isso seja uma crítica, muito pelo contrário, é a gente adicionar novos elementos. E como a gente já tinha feito há um processo já interno nosso, meu e do Zé, que a gente está discutindo um pouco isso, né? Nós tivemos um encontro que foi sediado no Arquivo Nacional, onde o tema foi específico sobre memória, e que teve uma mesa que tratou direto a questão do patrimônio, do acervo documental, e houveram representantes do Arquivo Nacional, do IFAM, que foi a própria Mônica esteve presente, e colocou perspectivas boas para esse trabalho, mais pela ação do IFAM, né? Então, isso que a gente está querendo propor é um pouco de complementar a esse panorama que a gente está vendo como um fator positivo. Então, como a gente disse no começo, o que a gente quer propor, e isso o primeiro momento que a gente está apresentando é aqui, então ele tem um caráter meio que inédito da ideia, é que a gente está tentando estruturar um guia de fontes, que não é um guia de acervo, mas é um guia de fontes institucionais que são localizados documentos da ferroviária. Então, essa é a ideia. A proposta é a questão de um guia de fontes, e esse guia de fontes, na verdade, na arquivologia, a gente chama como instrumento de pesquisa. Ele compõe um dos instrumentos de pesquisa que assistenciam, que auxiliam na organização de um acervo para uma instituição. Então, essa ferramenta é o primeiro, quando qualquer pessoa que vai consultar num arquivo, o
primeiro elemento que ela se depara é com esses instrumentos de pesquisa. Então, podem ser listas, guias, catálogos, inventários. Então, nós estamos propondo um guia por conta do caráter de aprofundamento dele, né? Ele não é ao contrário de um inventário, em que ele chega até um item documental, que é o próprio documento, né? Ele descreve o próprio documento. O guia, ele é um pouco de um roteiro para que as pessoas possam saber e se orientar no caso de propor pesquisas, um estudante, um pesquisador, um cientista, ou escritores, como nós temos muitos aqui, que queiram trabalhar com documentos ferroviários, ou que contem um pouco a história da ferrovia, ele se utilizaria desse instrumento. Então, ele serviria então, para divulgação e para orientação dos consulentes dos pesquisadores, né? No nosso caso, nós não somos uma instituição de pesquisa, nós somos uma instituição civil e que a gente está propondo uma ação de fora para dentro, né? Então, isso poderia ser proposto pelo Estado, por uma instituição pública, mas como a gente não se tem isso por enquanto, né? É possível que o IPHAN depois faça algum modelo, algum exemplar próprio do IPHAN, a gente está indo ao encontro dessas perspectivas para o acervo e já propondo algo em que o próprio MPF possa auxiliar e mudar um pouco esse discurso que o Zé acabou de apresentar. Então, depois eu vou... isso, o recorte... eu falei, é porque está lá na frente, qual é a proposta. O título da apresentação é a própria proposta, né, que é um guia de fontes de documentos ferroviários da cidade do Rio de Janeiro. Isso inicialmente é o que a gente está propondo. Então, em seguida, eu vou apresentar alguns exemplos para vocês terem noção do que a gente está falando. Mas um bom modelo, que eu vou passar, quem quiser folhear, fique à vontade, é um roteiro feito pela coordenação do Paulo Quinaus, que é um historiador da UF. Hoje o Paulo Quinaus é diretor do Arquivo do Estado, do Rio de Janeiro, e nesse momento ele fez esse modelo, essa publicação, trabalhando com as fontes de Macaé. Ele fez um levantamento das instituições nas quais podiam ser localizados documentos que contassem a história de Macaé. Ali, em alguns momentos, ele chega ao item, em outros ele só descreve o conjunto documental que a instituição possui. Então, o que a gente está propondo é descrever as instituições e com os dados básicos que teria, né? A gente pode depois aprofundar um pouco mais isso, mas de início a gente faria um levantamento das instituições com seus respectivos endereços, a condição de consulta desses acervos, que é o quê? O horário de abertura da instituição, que dias da semana que ela permite a visita, como é que ela garante o acesso a esses documentos, se ela possibilita a reprodução do documento, se ela tem estrutura física para receber um pesquisador, o que o pesquisador deveria levar para fazer a sua consulta, quais são os conjuntos documentais que ela possui, se a gente conseguir identificar já a temporalidade deles, de quando é produzido o documento daquela instituição. A ideia é que a gente recorte o que dá conta da ferrovia e não da instituição como um todo. Então, um exemplo. Do Arquivo Nacional, nós não iremos descrever todo o conjunto documental que o Arquivo Nacional possui, mas aquele que trata especificamente sobre as ferrovias, sobre a malha ferroviária brasileira. Então, quais as condições de acesso é um pouco isso. Se ela restringe, se você pode fotografar, se você pode xerocar, se você pode fazer o uso de laptop, coisas que algumas instituições restringem e outras que não. Então, seria um pouco isso. Por que a gente está propondo essa ideia, né, que será executada? Para um pouco contribuir com o trabalho do movimento, talvez a gente tenha essa perspectiva de auxiliar os pesquisadores em trabalhos acadêmicos, isso vai ser importante, e para o próprio IPHAN, porque em todos os encontros que a gente tem realizado, uma das falas recorrentes é a dificuldade que há em fazer o inventário da rede ferroviária por conta da extensão da malha, né? Então, ela pega diversos
estados do Brasil, e isso acabou dificulta bastante o trabalho do próprio IPHAN, como já dificultou da rede, como já dificultou do Arquivo Nacional. Então, esse é o exemplo, esse é o roteiro que eu pedi para circular, que é o de Macaé, e aqui ele pode apresentar, acho que está um pouco, não dá para vocês verem por conta até da apresentação aqui, né? Mas basicamente a identificação da instituição e a descrição dos documentos, do conjunto do acervo, né? Eu vou passar um outro, que é uma guia de fonte da saúde mental. É similar ao de Macaé, também faz um levantamento no estado do Rio de Janeiro e apresenta diversas instituições. Aqui ele está falando da Academia Nacional de Medicina. E aí ele vai dizer o nome da instituição, do que ela trata, aquilo que fala especificamente da Biblioteca Alfredo Nascimento, quem são os responsáveis pelo setor, o endereço, telefone, endereço na internet, horário de funcionamento. Esse aqui está bem para ver o que a gente está propondo. E o histórico, né? Então seria o histórico da instituição e o histórico do acervo que ela possui. Aqui é um outro fundo, é a Casa de Oswaldo Cruz. Esse exemplo aqui, ele é mais específico para a área de arquivologia, porque ele trata de um fundo, ele não trata da instituição especificamente. Então você tem a Casa de Oswaldo Cruz e a própria casa utiliza esse instrumento para descrever o seu acervo. Então a nossa ideia é trabalhar de duas formas, dois modos de operar com essa proposta. Um que é a gente braçalmente executar, eu e o Zé e uma equipe aí que expuser. Fazer um levantamento com a colaboração de todos, para que a gente possa fazer a identificação, mesmo que seja primária. Assim. E a criação do espaço no site do MPF, do Movimento de Preservação Ferroviária, em que as pessoas pudessem. A gente pode estar pensando em criar um formulário que a pessoa que quisesse contribuir, abrisse, né, redireciona para o e-mail e você manda um e-mail para o MPF avisando que você conhece uma instituição que possui acervo ferroviário, pode já indicar quais os dados que você acha importante e depois a partir dessa informação, a gente vai buscar maior descrição. E contato com os pesquisadores, porque como o Zé citou um pouco, e o Vitor também, existem várias pessoas que trabalham, realizam pesquisas a partir do próprio movimento de preservação e trabalham muito com fontes documentais ferroviárias. Então, a nossa ideia é contactar esses pesquisadores, que uma boa parte a gente já conhece, para tentar buscar com eles a dificuldade que eles tiverem, quais os locais e as fontes que eles consultaram durante o desenvolvimento das suas pesquisas. O segundo passo é a elaboração de um projeto, estruturar essa ideia no formato do projeto para submeter a subsídios públicos, né? Então, aos editais públicos. Seria um pouco de buscar orçamento para que a gente pudesse contratar uma equipe, dar um arcabouço maior para essa ideia e desenvolver numa extensão até maior, abarcando aí o estado do Rio de Janeiro todo. Então, a gente está com uma proposta de já realizar a elaboração desse projeto agora até maio, porque a partir do segundo semestre começam a abrir vários editais, né, de financiamento. Então, em junho, a gente já estaria iniciando a pesquisa e já com a perspectiva de submissão do projeto. E durante o segundo semestre, estaríamos desenvolvendo e, em paralelo, buscando agências que pudessem patrocinar. Aqui a gente fez rapidamente, porque, como eu disse, é o primeiro momento que a gente está apresentando a ideia, e a gente fez assim, que tem fontes documentais da malha ferroviária. O Arquivo Nacional tem um conjunto de mapas que já está descrito, já está tratado, isso pode ser interessante para pesquisa. O Arquivo Estadual do Rio, ele tem um projeto de digitalização de acervo grande, então é possível que ali já tenha também tratado documentos que falem sobre a história ferroviária. A Biblioteca Nacional, o Instituto Moreira Salles. O Moreira Salles, para alguns acervos, ele cobra, então isso também a gente vai informar. E os sindicatos. E além dos acervos
privados, né? Que aí a gente está contando aqui. Isso aqui também é um momento da gente confirmar se o pastor e se o Hélio Suelvo, essas pessoas também possuem acervos e disponibilizam, né? Ou disponibilizariam para pesquisa. Então, acho que é isso, a gente está no tempo. Veja só, o MPF não executa as coisas, ele não faz operação de trem, não constrói estação. Nós somos os divulgadores, articuladores e incentivadores, né? Só que esse trabalho do acervo documentário exige uma grande quantidade de trabalho voluntário, gratuito, né? E nós estamos sentindo essa falta. Não adianta só a denúncia e a articulação, está faltando algum trabalho voluntário para começar as coisas, para identificar. Não dá para transferir um acervo para a universidade sem antes ter um trabalho gratuito de identificação, né? Então nós estamos propondo, eu e a Lucina esperamos contar com o apoio e a adesão de outras pessoas do MPF para fazer um trabalho voluntário inicial na cidade do Rio de Janeiro, que é onde a gente vive, onde tem acesso, né? E esse trabalho gere um instrumento que possa ir à frente e captar recursos para outros passos. E que esse modelo pode servir de exemplo para outras cidades e para outros estados em todo o país. Só, já que tem um tempinho, só mostrar o guia de fonte da saúde mental, que ele está na internet, quem quiser também pode localizar. Só para vocês terem ideia do outro modelo, né? Eu vou mostrar ele todo, mas ele foi publicado, né? Faz toda uma descrição do trabalho realizado, e aí chega aqui ele é denso, ele é bastante denso. Então é um pouco isso. Aqui ele tem a Academia Nacional de Medicina, e aí ele faz essa descrição, é um pouco isso que a gente está propondo. Ele faz um histórico, a data de criação do órgão, a data do conjunto documental, inclusive a gente descreveria como esse conjunto documental chegou à própria instituição. Acho que é só para vocês poderem ver como é que ele é depois de pronto. A informação do acervo, pesquisas de periódico, tudo que ele possuía. Então, o ano. Esse aqui é bem denso. Aqui já é pesquisa de teses, que a gente também pode fazer. O MPF já tem um link só sobre pesquisa, trabalhos acadêmicos que trataram do tema da ferrovia. Acho que é isso. Depois ele entra no outro fundo, numa outra instituição. Obrigado. Antes de entregar o certificado a vocês, temos uma notícia, né, que já falou sobre o Museu do Trem. Não sei se está conosco Rita Gregório. A Rita, hoje em dia, talvez amanhã, ela trabalha com a nova superintendente da Cristina Lodge. Desde que assumiu, está mostrando muito sensibilizada com a área ferroviária. E a Rita foi designada especialmente para cuidar da reabertura do Museu do Trem. Então, fazer lá algumas obras emergenciais para que ele possa reativar. E Barão de Mauá, o Museu Ferroviário Nacional, é outra discussão, há lá um ruído, né, do projeto, que já está, inclusive, é objeto de projeto de lei no Senado, mas é uma boa notícia que o Museu do Trem está nesse movimento aí, né? Então, a gente quer agradecer a vocês dois, Zé Cássio, Nina, obrigado aí pela exposição. Dois batalhadores que estão aí há longo tempo, ele é ferroviário, ela é ferroviária.
embarcou na nossa causa e tem contribuído, e ficou esse convite para aqueles que se disponham a ajudar nessa proposta. E a gente sempre tem novidade. Hoje o Luiz Otávio está me mostrando um trabalho que ele está fazendo, pesquisando pelos CEPs todos os logradouros públicos que homenageiam o Barão de Mauá. Você já conseguiu quantos, Luiz Otávio? 198, né? Então, ele está indo atrás. Sendo que, no caso do CEP, as cidades que são menores só tem o CEP local. Então, vai precisar também de uma ajuda para isso aí. Mas nós vamos passar, então, para a segunda parte agora desse nosso tempo reservado à memória ferroviária. Queria chamar para vir aqui a Rafaela Costa. Da diretora, e surpresa, assim, né, um desafio, por isso também, por não vivenciar esse meio, né, a maioria vivencia ferrovia de corpo e alma, seja profissionalmente ou por amor mesmo, ou, né, de outras maneiras, por associações, por pesquisas. Então, para mim, era um universo novo, então, bastante desafiador, assim, mas como eu gosto de desafios, topei e estou aqui agora com essa grande responsabilidade de preservar, né, de divulgar e dinamizar a memória, mantê-la viva. E, bom, para mim é um orgulho, assim, um prazer estar aqui compartilhando essas experiências com vocês. Eu queria começar fazendo uma saudação, né, a Mnemosyne, a deusa da memória, né, na mitologia grega, e levantando alguns questionamentos só a título de introdução, né, de que memória é essa que nós estamos falando, ou seria melhor até falar memórias, né, por isso os S entre parênteses, porque elas são plurais, né, por natureza, em que elas se diferem da história, qual a sua importância no universo ferroviário, onde elas percorrem, se encontram e se sustentam, como mantê-las vivas e qual é o nosso papel na demarcação de seus destinos. Eu vou desmembrar cada um desses questionamentos. Então, começando, né, que memória é essa? Né? Obviamente que não é uma memória mental, né, a nível da neurologia ou psicologia, tampouco é uma memória artificial, né, de computador. A gente está falando de uma memória atual, viva, né, dinâmica, ou seja, que envolve sentimentos, lembranças afetivas. O Vitor, né, apresentando essa parte agora dedicada à memória, fez uma menção a isso, muito conveniente, né, ou seja, está vinculada ao sentimento, né, e por isso ela é subjetiva, né, a gente não tem como precisá-la, objetivá-la, também carrega um pouco de imaginário, e por tudo isso também é um pouco místico e sagrada, né, a gente presencia hoje um certo culto, né, a essa memória da ferrovia, justamente por estar, infelizmente, praticamente só mesmo nas lembranças, não mais presente no nosso cotidiano. E ela também tem um caráter material, né, apesar dessas características de ser subjetiva, ela também pode estar amparada numa função, né, ter uma função mesmo na sociedade, prática ou de conhecimento, e também simbólica. Ela pode ser tanto individual quanto coletiva, apesar de que, na verdade, todas as memórias, mesmo que individuais, elas são coletivas, né, que elas carregam influências do contexto mais amplo, de algum grupo, e, portanto, elas são plurais. Já a história, ela está presa no passado, né, um registro do passado. Ela é baseada em documentos, né, como explicaram muito bem aqui os palestrantes que me antecederam, documentos registrados, né, registros. Ela presume uma operação intelectual, ou seja, uma pesquisa, né, uma crítica, um fundamento, provas, né, e por isso tudo ela é um pouco distante, impessoal. Né, e isso também por muitas vezes não incluir o cidadão comum. Né, a gente não se vê muito presente na história, que muitas vezes só fala das grandes autoridades, dos grandes momentos, dos espaços, e às vezes não esquece, deixa esquecida muitas memórias de anônimos, mas que não por isso deixaram de ser importantes. E por tudo isso ela é seletiva, né, e de alguma forma também um pouco manipulável, ou seja, ela seleciona determinados fatos que vão ser legitimados, né, ou às vezes tem um peso político, né, social, ideológico, e carrega então um perfil laicizante e
costuma generalizar, né, e ser única, né, uma única, apesar de ter várias versões de uma mesma história, ela tem um elo, né, assim, tem um traçado que costuma ser único. Então, isso, eu pensei em fazer esses esclarecimentos porque normalmente se confundem esses dois termos, história e memória, não com o objetivo de dizer qual que é melhor e pior, porque todas são importantes, né, e cada uma a sua maneira. E todas passam pelo indivíduo, então, assim como a história, a memória também tem o seu lado suscetível, né, de alguma forma, às vezes a gente fica até desconfiando, será que isso realmente passou, né, no caso das histórias orais, das memórias informais, mas as duas são, né, fundamentais, extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa importância mais à frente. Eu trouxe aqui essa colaboração de Pierre Nora, que é um grande pesquisador do tema. É um pouquinho grande, mas é bastante interessante e sintetiza um pouco essa comparação que eu fiz. Eu vou ler para vocês. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam. Ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque é operação intelectual e laxizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado. A história liberta e a torna sempre prosaica. A memória emerge de um grupo que ela une. Ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. Eu acredito que, já tendo com base nesse esclarecimento, a gente, né, delineando bem assim, o nosso entendimento de memória, e mais para frente vou buscar apresentar para vocês como a gente busca aplicar, né, e manter, dinamizar essa memória no contexto do Museu Ferroviário. Mas antes, a gente refletir um pouco qual a sua importância, por que a gente precisa dessa memória, por que a gente precisa preservar o nosso patrimônio. Simplesmente porque ela é uma manifestação de resistência ao esquecimento. Né? E no caso da ferrovia, todos vocês sabem muito melhor que eu, assim, provavelmente, muitos até vivenciaram esse processo, né, de extinção de grande parte dos ramais ferroviários. Então, puderam perceber o total abandono, né, descaso que levaram a estações totalmente degradadas, a locomotivas. Outro dia, a gente fazendo uma pesquisa, a gente encontrou uma locomotiva sendo vendida no site do Mercado Livre. Que não sei se vocês têm conhecimento, é um site onde se vende tudo, e tinha lá uma locomotiva já tinha sido vendida, inclusive, a 500 mil, por aí, aproximadamente 500 mil reais. Então a gente vê nessa educativa. Alô? Bom, então, diante desse triste cenário, né, de descaso, a memória é fundamental, né, e ela vem como uma resistência a esse esquecimento e ao não conformismo também, né, o que a gente, hoje na parte da manhã, os dois palestrantes mencionaram como que o sistema rodoviário e o fato, né, de terem dado fim à ferrovia prejudicou a nossa vida em diversos sentidos, principalmente no trânsito, em acidentes, em diversas maneiras. Então, se essa memória provoca, né, essa reflexão, e a gente não ficar conformado com ela, de alguma forma, né, a gente se mover para poder criar soluções e reverter essa situação, e não deixando também de destacar o papel fundamental que ela desenvolve, que ela marcou no desenvolvimento econômico e social do país, do mundo inteiro, e bem como a formação cultural brasileira, né? Ou seja,
várias comunidades, né, por onde o trem passava, assim, pelas suas casas, a vida girava em torno do trem, né, do passado, acenar, comércio, tudo. Então isso afetou de modo geral, até mesmo nessa identidade nossa, brasileira. E do mineiro ainda, né, eu aqui representante de Minas, demais da conta do. Então, também como uma maneira de exaltar. Alô? Bom, então a memória também, né, surge como uma ferramenta de exaltação do sentimento de pertencimento. E isso é fundamental, porque quando a gente se sente parte de algo, a gente cuida desse algo, né? A gente colabora nesse processo, a gente se torna... Agora a gente está aqui, a gente se torna meio guardião, né, desse espaço, desse patrimônio. Então isso gera um movimento de sensibilização e mobilização da sociedade que vai além da nostalgia e a contemplação, né, que muita gente só lamenta, ai, como era bom esse tempo. Então, a memória vai muito além disso. Ela tem uma memória que ela está vinculada diretamente à ação. Por isso, o destaque da palavra ação dentro dessas palavras, sensibilização e ação. Que ela, de fato, ela promove, ela impulsiona ações. Também reflexões, né, como já adiantei, que geram questionamentos sobre o passado, suas intervenções no presente e impulsionam providências para o futuro, projetos em prol da recuperação e valorização deste patrimônio. Esse seminário, né, é um grande exemplo disso. A gente está aqui reunindo, discutindo os problemas, os impactos, o que aconteceu, as soluções, o que cada um de nós pode fazer para poder colaborar e evitar que se deteriore ainda mais, ou até mesmo recuperar esse patrimônio, revitalizá-lo, né? E também como... Agora acho que está chiando aqui, eu esqueci o pessoal, né? E também proporciona o reconhecimento da pluralidade das memórias esquecidas pela história oficial, como eu já antecipei um pouquinho também. Então, na medida que a gente trabalha com essa memória de forma mais abrangente, e não tão presos a documentos, né, a ofícios, a registros, a gente permite que dá luz, né, dá voz a anônimos que não por isso deixaram de ser importantes, como eu já ressaltei antes. Talvez não para um contexto nacional ou mundial, mas cada um na sua esfera, na sua dimensão. Onde elas percorrem, se encontram e se sustentam. Então, novamente, me apropriando aqui de uma denominação do Pierre Nora, existem diversos meios, né, que ele chama de lugares de memória. Esses lugares, apesar de a gente pensar inicialmente já remeter a ideia de uma coisa arquitetônica, eles não necessariamente são concretos, né, como os materiais e funcionais, que é onde a memória se ancora e é aprendida pelos cientistas. São os edifícios antigos, monumentos, os museus, arquivos, objetos. Mas eles podem também ser simbólicos, né? Ou seja, não necessariamente está ancorado numa concretude, mas são, no caso das datas comemorativas, as homenagens postas, minutos de silêncio, ou seja, são ações, atos, né, manifestações de diversas espécies que proporcionam essa reflexão, que passam uma mensagem, que revelam esse sentimento. Então, como mantê-las vivas? Né? Qual o nosso papel na demarcação de seus destinos? Aqui, né, de alguma forma, todos nós atuamos em algum desses pontos, mas a gente pode ainda potencializar, né, o nosso trabalho ainda, como também mencionou aqui no palestrante anterior, multiplicando, né? A gente é de alguma forma mediador, articulador, difusor e multiplicador de tudo que acontece aqui. E isso é possível através de eventos, né, a participação de grupos, como já acontece, em associações, redes de troca de informação e também através desses eventos como esse, né, intercâmbios,
Ou seja, nesse evento aqui, eu conheci a Fernanda, se não me engano, da Vale, que já me passou um material de educação patrimonial que eles desenvolveram para trabalhar a temática lá, né, na região de Mariana e Ouro Preto. Nessa oportunidade que eu tive na Espanha, eu fiz intercâmbio, fui até o Museu Ferroviário, de lá o Museu do Ferrocarril Nacional, então fui recebida pela chefe de difusão cultural, trocamos materiais, trocamos experiências, e isso é fundamental. Organização documental, o registro de história oral, também de grande importância, como já foi destacado aqui na palestra anterior. E, lógico, não deixar isso só para a gente, né? Compartilhar, publicar, né? Através de publicações mesmo, né? Escritas ou exposições, através de parcerias, ampliar também a acessibilidade, né? De diversos públicos, sejam mesmo os que tenham alguma deficiência, alguma dificuldade para ter acesso a esse patrimônio, e também do público através das artes, né? A ferrovia é fonte de inspiração para tantos músicos, né, pintores, escritores, e é tão mais fácil, às vezes, a gente chegar, né, a um público mais amplo e tocar as pessoas através das artes. Então, por que não explorar também essa ferramenta, né? A educação patrimonial, a formação de público fundamental, né? Apesar de ser um pouco clichê, assim, as crianças são o futuro, então a gente plantar a sementinha neles para que elas disseminem no futuro é de fundamental importância, é o que a gente tem investido muito no Museu Ferroviário de Juiz de Fora. E também a promoção e a mediação de experiências, de viagens, né, nos raros trechos, né, que ainda existem aqui no nosso país, pensar ainda proporcionar essas vivências. Projetos de conservação e restauração, logicamente, isso já demanda um conhecimento mais técnico, especializado, mas também faz parte desse processo. E, lógico, divulgação em grande escala e explorando o potencial da internet, que hoje é incrível, a gente consegue alcançar, a gente nem se perde noção de onde que a gente chega através da internet né, praticamente tudo gratuito, super economicamente viável, então explorar esse potencial maximamente. Então, tentando aplicar um pouco, né, essa ideia de memória, esse conceito que a gente construiu e pelos quais a gente se orienta também no trabalho do Museu Ferroviário, apresentar um pouquinho para vocês as experiências, né, os projetos que a gente tem realizado. Para quem não conhece, uma rápida apresentação, não vou me ater muito na história da instituição e em detalhes mais técnicos, como eu já fiz em outro evento, né, em outubro, no Seminário de Memória, né, no Arquivo Nacional. Então, focar mais nos projetos mesmo, nas ações que a gente tem feito voltada à memória. Mas só para uma contextualização, né, se situa no centro da cidade de Juiz de Fora, esse triângulo amarelo é o centro da cidade, né, cortado pela Rio Branco, Avenida Independência de Getúlio Vargas, e naquele pontinho vermelho é a Praça da Estação, e o roxinho é onde se situa o Museu Ferroviário, ou seja, justo, né, do lado da Praça da Estação, que é o centro histórico da cidade. Aqui é uma foto, né, aérea da Praça da Estação. Esse prédio com a torre era da antiga Estação da Central do Brasil, e o Museu Ferroviário é esse aqui embaixo, pertinho, delineando aqui rente aos trilhos e cortado pelas palmeiras. Essa é a porta principal. A gente ocupa só o primeiro andar, a gente está lutando para ocupar o segundo, porque em função de espaço, apesar de aparentemente ele ser um edifício grande, ele só tem 5 salas, então a gente trabalha com uma exposição permanente. A reserva técnica nossa, vergonhosamente, a gente não tem acesso, é de propriedade do DENIT, se encontra em Brasília. Eu mesmo, nesse ano, né, mais de um ano que estou à frente da instituição, nunca tive acesso, já briguei até com o povo lá, tudo, mas não consegui. Então a gente luta para poder dar sempre uma vida nova para esse espaço, já que a exposição dela é permanente. Isso dificulta porque a pessoa vai uma vez e se não tiver um elemento novo, nada que atraia, ela não vai voltar. Então, por isso, tantos projetos, né, investindo nessa dinamização que o Vitor mencionou aqui, para ver se, através dessas atividades, a gente consegue manter e fidelizar esse público. Então, a gente está lutando para ocupar o segundo andar ainda de posse do DENIT, né? Bom, a partir de agora eu só vou
mostrar umas imagens e vou relatar desses projetos. Essa primeira que eu quis mostrar é que a gente tem tentado abarcar todos os públicos imaginários. Aqui nem foi possível, mas tanto as crianças já pré-adolescentes, quanto os deficientes mentais, visuais, os idosos e os mais titiquinhos também. Projetos de acessibilidade, é um desafio, porque a nossa equipe é muito pequena, somos 3 funcionários e 3 estagiários. Infelizmente, nem todos estão assim, é tudo um investimento, mesmo uma energia, até mais além do que as nossas funções de pesquisa, como a gente pode fazer uma abordagem com cegos. A gente tem um projeto para esse ano já, na Semana da Acessibilidade da ONU, de Inclusão Social da ONU, aliás, na primeira semana de dezembro, a gente quer fazer um dia dedicado a cada um deles, aos visuais, também fazer um trabalho com portadores, com pessoas que sofrem de Alzheimer, mal de memória, que é bem interessante também. Bom, esse evento foi muito bacana, foi em comemoração ao Dia do Ferroviário ano passado, e a gente fez um café com causos. Então era uma mescla, tinham esses apresentadores assim, que estimulavam as pessoas, aí iniciavam contando uns causos com música, e no final, o pessoal no início estava meio tímido, no final foi difícil fazer o pessoal parar de falar, era um caos atrás do outro, se emocionaram, choraram, foi muito lindo o evento, foi bem bacana. Também participação de eventos nacionais, da Semana de Museus, o intercâmbio cultural, esse é o Museu de Ferrocarril da Espanha, então que a gente teve a oportunidade de também fazer uma troca de experiência com eles. A documentação, também são estagiários de turismo, assim, vão lá, a gente vai pesquisar como que a gente faz, elas estavam tirando poeira dos livros, catalogando, organizando, restaurando. Infelizmente nem sempre a gente tem como fazer o processo certinho, restauradores mesmo, mas se a gente não fizer, às vezes, não se arriscar, a gente perde aquele tesouro ali. Então a gente estuda e a gente mesmo se arrisca em alguns casos. Nem sempre, os que são mais delicados, a gente procura um profissional mais especializado mesmo. Bom, a exposição, essa é uma réplica fiel, assim, a original, pois demorou mais de 20 anos a ser construída, ela é bem didática, ela tem todos os mecanismos, ela funciona mesmo, agora não mais, porque ela está incorporada ao acervo, mas bem didática, então buscando fazer uma exposição interativa, com painéis, com a possibilidade deles entrarem na locomotiva, se sentirem maquinistas, ambientes assim, cenográficos, que permite trazer uma áurea para aquele ambiente. Então, quando vai ferroviários, pessoas que se dedicaram, se emocionam, porque sentem essa energia, assim, não é só pôr um objeto do lado do outro em vitrines, assim, tem muito sentido. Assim, busca criar esse ambiente mesmo mais próximo da realidade. Exposição de imagens, essa foi uma exposição bem bacana, parceria com o Espaço Cultural dos Correios, e foi além do espaço museológico, do Museu Ferroviário, a gente ocupou a galeria dos Correios, e foi resultado de um concurso cultural que a gente realizou com as crianças da Escola Municipal, em que elas produziram selos e postais com base, a gente utilizou esse material, que se não me engano foi produzido pela Rede Ferroviária, uma coleção de selos do mundo inteiro, selos centenários, e com base nesse material que eles fizessem uma releitura, Então, e demos a eles o mesmo prestígio. Esses selos foram produzidos pelos Correios, são selos oficiais, e foi muito bacana essa premiação, que teve tanto essa produção dos selos oficiais, tem também, gerou essa caixinha de postais. E a exposição. Então, um projeto que teve vários desdobramentos, lógico, divulgar todas as ações, convocar a imprensa também nesse processo. A internet, mesmo não tendo recurso para ter um site, que tem que pagar e tudo, tem o blog, que é uma ferramenta gratuita, todo mundo pode criar um. Então, a gente criou o blog do Sr. Amu. Amu é amigo do Museu Ferroviário, mas a gente humanizou ele, e ele tem um personagem, o chefe da estação. Ele tem um perfil meio inglês, assim,
que ele é mais atraente para as crianças e com ele a gente brinca muito, assim, de diversas formas. Então, nesse blog a gente transmite o conteúdo desse informativo, que eu vou falar com vocês, que eu quero me ater mais. Esse informativo Correio da Estação é uma felicidade, assim, foi do projeto da minha gestão, e a gente vai para a 10ª edição agora em abril, e ele está sendo dando muito certo, assim, e é custo zero. Então, assim, muitas vezes a gente também, né, fica assim, não dá para fazer porque eu não tenho dinheiro, e fica aquela reclamação danada, mas esse é um exemplo de projeto a custo zero. A gente, cada um da nossa equipe mobiliza, faz uma reportagem, vai coletar informação e junta tudo e só encaminha para a pessoa responsável da editoração gráfica, que é da Funalfa. Caso alguém não tenha, né, essa pessoa, não é tão difícil encontrar. Hoje muita gente já sabe lidar com CorelDRAW, Photoshop, esses programas de diagramação, e também bem simples. Então, eu queria descer um pouquinho mais, porque no caso da memória, ele é um instrumento que está sendo precioso para a gente. Então, a gente tem várias colunas, né? A coluna aconteceu no Museu Ferroviário, a gente descreve, ele é um informativo mensal, então a gente descreve as atividades que aconteceram no mês anterior, então o Cine Clubinho, a peça de teatro. Na coluna Expresso Relato, a gente sempre passa a história de alguém que fez uma viagem, e com isso a gente envolve muitas pessoas, divulga roteiros, possibilidades, tanto do Brasil quanto do exterior. A coluna Memórias Ferroviárias, que hoje a gente divulga entrevistas com ferroviários, ou matérias, ou relembra fatos importantes. E no caso aqui desse mês de março, que é um mês, né, em homenagem à mulher, a gente homenageou a Dona Deja, que era uma figura que trabalhava como cozinheira nos galpões, né, nos depósitos da oficina de Santos Dumont. Então, uma pessoa totalmente anônima e que a gente dá um destaque, relembra, e essa pessoa que vivenciou, né, toda essa dinâmica da ferrovia. O destaque do mês, todo mês uma festa, a gente especifica e fala, descreve curiosidades, a funcionalidade dela, curiosidades da estação. Em geral, a gente dá mais foco para a estação de Juiz de Fora, né, mas sempre destacando um prédio, ou um movimento cultural político que aconteceu ali, ou os ambulantes que trabalham na praça. Aqui, nesse caso desse mês, a gente destacou a Associação de Belas Artes Antônio Parreira, que ocupa o prédio da Estação Central do Brasil. Então, mas a gente também tem espaço para divulgar outras curiosidades de outras estações. Nos trilhos do mundo, também caminhos, tem mais coisas que chamam atenção, a menor estação, a maior, a mais alta, o caminho mais aventureiro, mais velado, tudo. Essa é a segunda parte dele. O Fala Passageiro é um espaço que a gente convida todo mundo a participar, e eu aproveito essa oportunidade, né, para a gente dar sugestões de pautas ou encaminhar o Expresso Relato. A gente já recebeu a contribuição do pastor aqui, também já foi publicado nesse informativo, um relato das viagens também à Espanha. Tem os causos de outros trens, ou seja, tem um caráter também informal de entretenimento, aqui a gente conta coisas engraçadas. Nesse mês a gente brincou, falou, quem disse que a ferrovia nunca sai dos trilhos, mas ela foi parar na Marquês de Sapucaí, na avenida, o Barão de Mauá foi homenageado no enredo do carnaval. Então a gente busca sempre esse elo com o presente, né? Apesar de a gente estar, né, dando esse foco com o passado, mas sempre trazer para o nosso presente aqui também. A coluna Próximo Trem, que é a nossa agenda, a gente divulga as atividades do mês seguinte, e o senhor Amor indica que, né, está aqui o senhor Amor, que ele indica eventos não necessariamente organizados pela gente, e como a gente divulgou o seminário Brasil de Volta aos Trilhos, também a oportunidade de patrocínio em projetos culturais, entre outras coisas assim. Então, esse é um projeto que está bem bacana, a gente vira e mexe, a gente recebe um e-mail assim, parabenizando, algum comentário de alguma matéria que a gente fez. E, como eu falei, é custo zero. A gente tem uma lista de mais de 1000 e-mails lá no museu, que a gente atualiza sempre com o caderno de visitantes. E esses 1000 podem enviar para outros, né? Vira uma rede e ele já vai, aqui mesmo, né, o Vitor dispara para outras pessoas, o Monaquese, na figura interessante da nossa cidade também, da ferrovia também, encaminha, então a coisa se multiplica e é muito bacana, a gente está tendo uma resposta muito legal.
Também por a gente estar, né, paralela aos trilhos, a gente permite essa relação com o trem, né? A gente não tem mais trem de passageiros, mas tem a MRS, que opera transporte de cargas, e os maquinistas ainda preservam a tradição de buzinar, de acenar, e as crianças ficam loucas quando os trens passam, ficam contando todos os vagões, tudo se diverte. Também uma maneira que a gente busca de fazer uma mediação dessa visita ao museu será mais provocativa, né, que instiga mais a curiosidade das crianças e dos jovens, principalmente que é um público difícil, que a gente tem maior dificuldade de atração, né, com as maquetes, né, com os ferroramas, dá para ver a carinha, né, de emoção das crianças, de interesse. Também aqui já estou entrando, né, no nosso investimento aqui na educação. Então, às vezes, muitas vezes a gente sai do ambiente do museu, vai até as escolas, apresenta, convida, né, o museu, vai até a Praça da Estação, ou seja, apresenta o museu num contexto mais amplo da história da cidade, né, a Praça da Estação, o centro histórico ali mais preservado, muita coisa já se descaracterizou, já mudou. Realizamos concursos culturais, como já mencionei, o desse ano foi Viagem neste Trem, né, estimulando que mesmo as crianças, mesmo aqueles que não vivenciaram, né, não tiveram oportunidade de viajar, elas viajassem na imaginação. Como que elas acham que seria viajar de trem, que emoções seria, o que elas trariam de onde elas, né, foram, o que elas levariam da cidade delas para esse lugar, essa troca, né, focando o trem como um veículo de intercâmbio cultural, né, de possibilidade de deslocamento, de fronteiras também. Então, aqui alguns dos trabalhos que foram vencedores. E, como prêmio, a gente ofereceu aos vencedores uma viagem na locomotiva, na Maria Fumaça, no trajeto de Tiradentes, entre São João del Rei e Tiradentes. A gente tem, né, essa vontade de estar próximo, né, a esses destinos, as 2h30 de viagem, e eles ficaram encantados, fascinados. Depois a gente fez uma visita ao Centro Histórico de Tiradentes também, e foi muito bacana. Então, a gente proporcionando a vivência, a experiência, com certeza inesquecível para eles, e que eles vão guardar para a vida inteira. Outro concurso focou no Homem que Amava um Trem, era o título. Então, que as crianças entrevistavam pessoas que tinham trabalhado, que tinham uma relação com a ferrovia, e ele deu origem a uma agenda. O desse ano, eu esqueci de comentar, o Viagem neste Trem, além da premiação da viagem, as histórias vencedoras, elas vão ser reproduzidas em um jogo de memória. Vai ficar bem bacana, a gente já está trabalhando nele. A gente busca, né, aqui o senhor Amu, como eu falei, a gente incorpora ele, a gente fez um figurino parecido, então a gente faz visitas teatralizadas com as crianças. O senhor Amu é o dono da estação, ele vai apresentar o tesouro dele para as crianças, então elas ficam todas. Aí já no início a gente fala que tem algumas peças que estão escondidas, que elas vão ter que ajudar ele a encontrar, então elas ficam já super excitadas, e no final a gente faz um jogo de caça ao tesouro, ou seja, quebrando toda aquela sacralidade do museu, né, que as pessoas praticamente andam na ponta dos pés, para não fazer barulho, a gente rompe com esse silêncio e elas começam a percorrer tudo, super instigadas, ou seja, estimula a percepção delas, porque elas fazem uma visita mais atenta, o olhar delas fica mais direcionado, e é um sucesso esse jogo. Teve uma colônia de férias que a gente fez, que a programação era a mesma, não era nem colônia, era uma programação de férias. A programação era a mesma todos os dias, tinha criança que foi todos os dias, só para fazer brincar do caça ao tesouro. E outros jogos, quebra-cabeça, jogo de memória mesmo, com esses postais mesmo a gente fez, jogo de 7 erros, ou seja, instrumentos assim, dinâmicos que ajudam elas a essa percepção mesmo, né, a ficar mais atenta ao olhar, ao detalhe. Teatro de sombras também, com recursos bem simples, essa madeira MDF, Doratinha, a gente criou alguns personagens, e aí com a técnica de luz, que a gente tem um anfiteatro, um espaço anexo ao museu. Então a gente conta histórias com teatro de sombra, uma senhorinha contando histórias dela relacionadas à ferrovia. Trabalhos, né, relacionados à educação ambiental também, pegando o elo do trem como um meio de transporte ecologicamente correto, né, dos menos poluentes,
E faz todo um link com isso, e que com caixinha de lápis de cor, rolinho de papel higiênico, tampinha de detergente, caixinha de leite, a gente monta essa locomotiva com eles, essa tampinha de refrigerante, e também é um sucesso total. A gente fez essa aqui, a gente fez questão de deixar desencapada para ver, né, quais foram os materiais utilizados, mas revestindo ela também com papel bacana, ou até mesmo outros materiais, fica muito bonitinho. Uma lembrança muito legal que elas levam para casa. E, como eu falei, os jovens, a gente tem maior dificuldade de atraí-los, assim, eles não frequentam muito o museu. Então, a gente desenvolveu os projetos Ferrovia e Revolução Industrial, né, pegando esse gancho, é uma coisa que eles precisam, né, conhecer, eles vão ingressar no vestibular, vão fazer uma faculdade. Então, a gente pegou esse gancho da Revolução Industrial, que a Ferrovia teve papel fundamental, e colocando, apresentando esses projetos para os cursinhos, e já estamos tendo uma resposta interessante também. E outras atividades culturais, não necessariamente ligadas à ferrovia, mas que através delas as crianças vão até o museu e acabam se envolvendo, e sempre que possível a gente traz a temática da ferrovia, né? A gente está com agora o projeto Cine Clubinho, né, que tem toda uma relação com a ferrovia, como muito bem também mencionou o Vitor por e-mail, que um dos primeiros filmes, né, produzidos pelos irmãos Lumière, foi até considerado um dos primeiros do mundo, registrou a chegada do trem na estação. E aquilo na época, né, mais de 100 anos atrás, causou um espanto enorme. As pessoas acharam que o trem ia sair da tela, porque nunca tinham visto a imagem em movimento. Então foi um marco na história do cinema, a gente pega esses ganchos e vamos lá, vamos fazer. Então, a gente está fazendo, através desse Cine Clubinho, que não é um projeto só de exibição de filmes, mas também de produção. Então a gente estimulou as crianças, elas estão fazendo um novo roteiro, uma nova versão para esse primeiro filme, né, dos irmãos Lumière, da chegada do trem da estação. Então, aprendendo as técnicas de cinema, e no final desse projeto a gente vai fazer um registro, um mini documentário curto para, já estou caminhando para a conclusão, sobre a Praça da Estação, no contexto geral, que merece a pena, né, merece um destaque, né, para chamar a atenção da população, porque ela está também, infelizmente, vivenciando um momento de descaso, apesar de terem projetos, mas aqueles projetos de campanha, né, que a gente conhece. Então, várias atividades artísticas e sempre tentando atrair a criançada. Bom, com isso, né, para conclusão, a gente pretende no Museu Ferroviário, a gente busca como objetivo manter essa história viva, estimulando, né, a aproximação, a identificação, o sentimento de pertencimento e a apropriação deste patrimônio pela comunidade na qual ele está inserido e que ele tem direito de usufruir, e também o dever de preservar. E essa imagem é um recorte de uma das historinhas de quadrinhos que foram feitos, apesar dela não estar numa boa qualidade. Achei interessante porque a criança captou justamente o nosso objetivo. Ela colocou um ET, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, como maquinista, né, do trem dela, e a última frase da historinha era assim: aqui tudo acontece. Então, né, e vem casar com essa citação do poema da Cecília Meirelles, que é um poema maior, né, sobre memória, em que esse é só o finalzinho, que ela fala: numa ambígua trajetória de que sou o espelho e a história, murmuro para mim mesmo, é tudo imaginação, mas sei que é tudo memória, e que tudo vale a pena. Bom, é isso, gente, muito obrigada. Caso alguém tenha interesse em se aprofundar sobre estudos sobre memória e sociedade, deixa essas duas indicações que eu utilizei, né, para esse trabalho e outros, do Pierre Nohar e da Ecleia Borges, que são obras maestras. E aqui meus contatos, caso queiram também para enviar sugestões para os nossos formativos, colaborações.